Hoje nós vamos falar sobre Mateus 10 e rapidamente eu usei essas referências. Eu usei, na verdade, outras referências também, mas como eu comecei a montar o estudo hoje, eu tinha pouco tempo e eu acabei não documentando muito bem. Então peço desculpas por isso, mas depois, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar mais informações, tá? E Mateus 10 ele vai basicamente falar somente sobre o discipulado de Jesus. O que é ser discípulo de Jesus? Qual é a missão que ele incumbe a esses 12 personagens aí que depois viram 11, que depois viram 12 e depois a gente acaba tendo o apóstolo Paulo também tendo um protagonismo importante no Novo Testamento. Bom, nós estamos aqui no número 2, que é o final do sermão da missão, conforme essa definição. Então, nós vimos nos capítulos 8 e 9 a questão da fé, a questão de milagres, etc. E agora, no capítulo 10, nós vamos especificamente falar sobre o discipulado. Então, no capítulo 8, nós vimos vários exemplos de fé, do leproso, do centurião, da sogra de Pedro, mestre da lei, outro discípulo que Jesus convidou e os próprios discípulos. E aí um contraste interessante, os discípulos duvidando de quem era Jesus durante a tempestade e os demônios mostrando uma certeza de que ele era filho de Deus. Então nós vimos esses vários exemplos de fé, onde o centurião, segundo Jesus, tinha o maior exemplo de fé de todos, porque ele tinha certeza de que se Jesus simplesmente falasse uma palavra, o seu servo seria curado, né? No capítulo 9, a gente olhou com mais profundidade qual é a consequência ou manifestação do pecado. Então nós vimos, por exemplo, uma das principais formas de manifestação é através da doença. E essa doença ela pode ser tanto física, moral barra ética, uma doença espiritual, tá, que pode afetar o corpo, a alma ou espírito, ou a forma mais marcante de manifestação ou consequência do pecado, que é a morte, né? E aí a nossa responsabilidade como cristãos de pregar o evangelho a todas as nações. E somente com esta condição é que o evangelho ele se concretiza no seu ponto mais alto, né? Bom, então, Mateus 8, fé, Mateus 9, definição de pecado, exemplos de pecado, e Mateus 10, qual que é o ponto central? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas a gente vai tentar se debruçar nessa questão que aqui Jesus ele vai mostrar o seu plano de ação que ele pretende para com os discípulos. Então ele vai definir uma missão, ele vai criar uma visão, ele vai estabelecer valores, ele vai fazer uma série de coisas muito em linha com o que as empresas divulgam e apregoam ser importante para que elas atinjam os seus propósitos comerciais. E aqui, obviamente, nós estamos falando de um propósito espiritual, tá? Mas eu acho que existe um paralelo muito bem feito aqui por Mateus, que para mim, enquanto me debruçando em Mateus 10, remeteu muito fortemente a isso, né? Então, começando. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então,
A primeira coisa que chama atenção nessa passagem é o empoderamento que Jesus dá para os discípulos. Ele especificamente lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar doenças, etc, etc. E a gente vai ver no decorrer do capítulo também para ressuscitar pessoas, né? Esses 12 discípulos, se a gente olhar os 4 evangelhos e se a gente analisar um pouco mais a fundo, que não é o foco aqui, mas só uma curiosidade. Os 4 evangelhos, eles meio que insinuam um agrupamento em 3 grupos diferentes. Então, nós vimos mais cedo em Mateus, durante o Sermão do Monte, que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João. E que esses 4 eram pescadores, e que eles estavam lançando suas redes, ou estavam reparando as redes, e Jesus os chamou e eles imediatamente o seguiram. Nós vimos agora em Mateus 9, Jesus chamando a Mateus. E os outros a gente acaba não tendo muitas informações sobre eles, mas sempre a gente vê esses 3 blocos meio que colocados de forma distinta. Se a gente fizer uma análise rápida, a gente vai ver que Pedro, André, Tiago e João foram os primeiros, os 4 pessoas envolvidas com a pesca, os 4 da mesma cidade, convocados no mesmo momento, então um perfil bastante similar. No segundo grupo, a gente tem Filipe e Bartolomeu, que também é referido como Natanael, se não me engano, no Evangelho de João, e Tomé, que talvez eram pescadores, porque depois, quando Jesus ele ressuscita e visita eles, tem uma passagem que diz que eles estavam pescando. Então deduz-se que esses 3 também eram pescadores. E aí vem Mateus, ou publicano, tá? E reforçando aqui que o publicano era mal visto pelos judeus como um todo. Então a gente tem esse segundo grupo onde Mateus ele se destaca porque ele foi autor de um dos evangelhos. E aí Tiago, que provavelmente era primo de Jesus, Tadeu, Simão, o Zelote, Zelote sendo um dos grupos políticos religiosos da época, com uma visão mais radical, digamos assim, e Judas o traidor. Então, a gente vê que esse último grupo, ele destoa dos outros 2, porque é um grupo bastante misto. Então, você tem um parente, você tem Simão, que é um zelote, que também ele é um grupo político e religioso considerado meio anarquista à época, e a gente tem Judas, que foi o traidor. Então, é um grupo que é bem diferente dos outros 2 primeiros, tá? Então, só para dar uma perspectiva de quem são esses 12, né? E por que 12? Provavelmente, a gente vê muitos paralelos na Bíblia, né? Então, a gente vê várias vezes o número 7 sendo enfatizado, o número 12 sendo enfatizado, o número 30. Então, tem vários números na Bíblia que eles são bastante marcantes, seja no Velho ou no Novo Testamento. Israel, Jacó teve 12 filhos, 12 tribos, consequentemente, um apóstolo por tribo. Então, talvez daí que Jesus resolveu criar esse paralelo, que um apóstolo para representar cada uma das 12 tribos de Israel, né? E novamente falando sobre o Zelote. Então era uma seita, e isso aqui eu peguei direto do Wikipédia, era uma seita e partido político judaico que desencadeou a revolta da Judéia à época de Tito, o imperador de Roma, na primeira grande batalha ou guerra judaica romana, e que resultou com a destruição do templo por volta do ano por volta na época de Tito, tá?
ou um pouquinho antes da época que Tito governou. Então, os zelotes, eles foram considerados os responsáveis pelo começo dessa revolta, dessa guerra. Então, eram pessoas consideradas radicais, políticos religiosos da época, né? Iscariotes, né? Judas Iscariotes. O que quer dizer Iscariotes? Provavelmente é uma pessoa que tem a sua origem em Queiriote, uma cidade da Judéia. Judéia, lembrando, era a região da tribo de Judá em que ficava Jerusalém. Tá? Judá era considerado a tribo de linhagem real, da qual viria o Messias, e Jerusalém, então, tinha sua sede na região de Judá, que era considerada a mais importante das 12 tribos, porque era a linhagem real do Messias, né? E aí uma coisa interessante, a gente vê aqui em Mateus 1, Mateus 10, versículo 1, Jesus ele fala de discípulos, ou a passagem fala de discípulos, e em Mateus 10, 2, fala em apóstolos. Qual que é a diferença aí? Discípulo, a gente tem a palavra disciplina, discipulado, que são da mesma origem, tá? Que é uma pessoa que estuda, que aprende, que vai seguir os ensinamentos de alguém. E apóstolo, a origem da palavra remete a uma pessoa enviada. Então, discípulo é aquela pessoa que está no estado de aprendiz. Então, enquanto discípulos, esses 12 estavam ali com Jesus para aprender com ele e entender o que era esse evangelho, essa missão de Cristo. E aí, quando ele fala de apóstolos, ele está falando da missão que seria incumbida a eles após a sua morte e ressurreição e volta ao céu. Então, só para entender. Então, voltando aqui na passagem bíblica, a gente vê aqui os 12 discípulos no versículo 1 e no versículo 2 ele fala dos 12 apóstolos. E interessante que, mesmo assim, aqui vem uma coisa que para mim eu acho muito bonita, 12 apóstolos e considerando Judas, apesar de mencionar que o traiu, mas a visão de Cristo era de que esses 12 estavam ali para aprender e a intenção dele era de fato que eles viessem todos a ser os enviados de Cristo na missão que ele havia incumbido, né? Sem fazer distinção. Tá? E qual era essa missão que Cristo queria que eles assumissem? Então, nos versículos 5 a 8, a gente começa a ver, então, a explicação, a definição de Jesus para esses 12. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Bom, acho que é simples, direta e bastante rica essa missão que Jesus dá a eles, né? Então, primeiro, para a gente entender o foco da missão, ele fala das ovelhas perdidas de Israel. E ele especificamente exclui e diz para não buscar nem os gentios, nem os samaritanos. Por que será que ele faz essa exclusão, né? Qualquer negócio que a gente for tentar criar, organizar, etc., a gente precisa ter muito bem definido o foco que a gente quer. A gente precisa ter um público muito bem definido. E eu acho que Jesus aqui ele está claramente
dando indícios de que a mesma coisa. Os discípulos eles poderiam perfeitamente sair pregando para todo mundo de uma forma desordenada. Mas Jesus diz: não, vamos focar neste grupo aqui. Vocês conhecem bem, vocês têm raízes nessa cultura, vocês viveram a vida inteira com essas pessoas, então é um bom ponto de partida para vocês começarem esse apostolado, começarem a pregar o evangelho, tá? E mais para frente a gente deixa para uma fase 2 os gentios e samaritanos. Então ele não fala que não é para pregar para os gentios e samaritanos. Voltando na passagem bíblica, tá? Ele diz aqui: antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então ele não está excluindo os gentios, ele está dizendo, inicialmente, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes. Se ele fala antes, é porque entende-se que haverá um depois. Então, ele pede para que seja começado, para dar esse foco com os israelitas, com os judeus. E mais para frente, numa segunda etapa dessa missão, virá então a inclusão dos demais. Qual é a mensagem? O reino dos céus está próximo. Basicamente, se a gente voltar um pouco em Mateus 4, a primeira ordem que Cristo dá é: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E aqui ele tira o arrepender e ele coloca que o reino dos céus está próximo. Então, é a única coisa que muda, mas a mensagem continua sendo exatamente a mesma, né? E aí ele empodera os discípulos e os autoriza a curar, ressuscitar, purificar e expulsar. Tá? E aí, de que forma que eles vão fazer isso? De graça. Então, olhando um pouco para trás, a gente viu algumas passagens que falavam que as pessoas poderiam até expulsar demônios em nome de Deus, mas que no dia do julgamento, Deus ia olhar para eles e dizer: afastem-se, porque não os conheço. Tá? E aqui, Jesus ele coloca um diferencial importante, de graça. Então, não esperem nada em retorno. Não, Jesus precisa autorizar a pessoa a fazer isso, tá? Com base no seu discipulado. Tá? Então, a pessoa ela precisa estar disposta a primeiro aprender, primeiro a ter essa comunhão, essa convivência. Após isso, Deus autoriza, e após essa autorização, sendo que a pessoa faz isso de forma gratuita, em gratidão a Deus, ela então passa a poder receber essa autoridade para poder então tomar essas ações. Tá? Então, isso foi especificamente para os apóstolos, para os discípulos dele à época, a forma como Jesus ele fez isso. Então, muitas vezes a gente vê aí igrejas aí pedindo isso, pedindo aquilo dos seus membros para fazerem, para acontecerem, etc. E Jesus não queria que fosse, por exemplo, uma troca, que as pessoas recebessem uma cura em troca de alguma coisa. Ele enfatizou muito bem que seja uma coisa gratuita, uma coisa feita pela fé da pessoa, tá? E como apóstolo, eles deveriam se vestir de simplicidade, se vestir sem ambições terrenas, para que eles pudessem estabelecer esse exemplo e esse ponto de partida desse apostolado. Tá? E aqui a gente vê algumas passagens que vão definir, então, o que exatamente Jesus queria dizer com as ovelhas perdidas. Então, Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Isaías ele coloca as ovelhas
que se desviam do caminho e buscam o seu próprio caminho. E aí Deus fez a iniquidade recair sobre eles. Jeremias 50, versículo 6. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Aqui ele especifica que é o seu povo que são as ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Ou seja, os próprios líderes, seus pastores, levaram eles por um caminho que não tinha nada a ver. E aí se esqueceram de qual era de fato o caminho de Deus. Então, a questão da gratuidade, obrigado. Eu acho que ela tem muito a ver com isso. Um líder espiritual tem que tomar muito cuidado, porque ele pode levar por um caminho errado. Então, a gratuidade, ela tem muito a ver com isso. Se você não querendo nada em troca e você recebendo essa autoridade de Deus, tá? Deus vai guiar, Deus vai prover, Deus vai orientar para que aquilo ocorra dentro da forma que Deus planejou. Né? E aí, quem são então essas ovelhas perdidas de Israel? Tá? Mateus 9:10 dá uma indicação muito clara e forte disso. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E aí os fariseus, logo em seguida, eles chegam e eles ficam surpresos. Nossa, mas como é que ele, o mestre, está com esses pecadores? Então, quem são essas ovelhas perdidas? As ovelhas sãs são aquelas que, não, está tudo certo, não precisam, porque já estão bem, né? Supostamente os fariseus. E Jesus especificamente fala, vão pregar esse evangelho primeiro para as ovelhas perdidas, que no caso de Mateus 9:10 a gente tem uma nítida impressão de serem esses publicanos e pecadores. Então, Jesus novamente enfatizando que o evangelho não é para um grupo seleto, um grupo específico, mas sim para toda e qualquer pessoa, inicialmente judaica, que esteja com a vontade e o desejo e que careça realmente desse evangelho. E por isso que ele enfatiza aqui os publicanos e pecadores. Tá? E como que é a abordagem a essa missão? Como é que os discípulos deveriam se embrenhar e se preocupar com os detalhes materiais, os detalhes do dia a dia, etc. E olha a recomendação de Jesus. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, nós não precisamos de absolutamente nada para seguir a Cristo, para fazer a sua vontade. E ele deixa isso muito claro aqui, né, que não são bens materiais que vão fazer a diferença para Deus. Não são bens materiais que vão nos diferenciar como cristãos para que a gente possa fazer o trabalho que Deus espera que façamos. Tá? A gente deve encarar isso com toda a simplicidade do mundo. Né? Ele fala sobre o rico, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E ele está dizendo para os discípulos, olha, bens materiais não tem nada a ver com o apostolado, e sim, simplesmente pregar a palavra. E ele vai mais a fundo nisso. Né? Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Então, primeiro, o Evangelho não espera dinheiro, nem coisas rebuscadas, etc. Deus está dizendo, olha, aquele que for indicado para o apostolado, Deus proverá tudo que será necessário para que essa missão possa ser desempenhada da forma correta. Então, se vocês não precisam se preocupar com imóveis, ou com comprar carro, ou com comida, ir para o supermercado, Deus vai prover para vocês para que esse evangelho possa ser devidamente perpetuado. Agora, se as pessoas não aceitarem, então vocês não precisam ficar insistindo naquilo, mas certamente haverá um juízo de Deus. E nós vimos em Mateus 9 a questão dos gadarenos. Quando Jesus expulsou os demônios no final de Mateus 8, e aí em Mateus 9, a conclusão da história. Quando os gadarenos, após Jesus expulsar os demônios e mandá-los para uma manada de porcos, e os porcos se atiraram do precipício e caíram dentro do mar, que os gadarenos pediram que Jesus fosse embora dali. E prontamente ele embarcou e pegou o barco de volta para Cafarnaum. E aí nós vimos que, historicamente, quando começaram as guerras judaico-romanas, que a primeira cidade a cair foi justamente a cidade de Gadara, que foi uma cidade que não aceitou a presença de Jesus. Jesus, sem discutir, se afastou, e se afastou a ponto de que, quando houve essa rebelião dos judeus, os romanos primeiro foram lá e tomaram a cidade de Gadara e a controlaram. Então, parece que Deus, ele, quando não queremos, de fato, nos abandona. Então, eu acho que essa é a mensagem sobre o rigor, quando as pessoas não aceitam ao Evangelho, de que haverá esse julgamento sobre eles, né? Possíveis problemas com a missão. Nos versículos seguintes, em Mateus 10, 16 a 23, Jesus começa a descrever, então, alguns dos problemas que poderemos enfrentar como discípulos dele. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, né? Então, bastante informação aqui. Então, só para a gente estabelecer uma linha do tempo. Então, no ano 30 depois de Cristo, foi aproximadamente quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu, tá? No ano 37, nós temos a morte do imperador Tibérios, depois entra o imperador 37, Calígula, de 37 a 41, e aí temos algumas trocas de imperadores, e no ano 70 depois de Cristo é que nós temos a destruição de Jerusalém e do respectivo templo, tá? Historicamente, então, Jesus ele fala sobre essas coisas acontecendo
ainda naquela época. Então, eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, o que é exatamente... Eu estou começando meio de trás para frente, mas depois a gente discute o resto dessa passagem também. Então, o que é exatamente essa vinda do Filho do Homem? Tá? Existem várias interpretações, diferentes religiões e denominações, elas vão interpretar isso de maneiras bastante diversas. Não estou aqui para esgotar esse assunto, que eu acho que poderia ser o objeto de um estudo à parte somente sobre esse versículo, tá? Mas talvez isso se refira a mesma situação que aconteceu com Gadara, quando as pessoas de lá não aceitaram a Jesus e foi a primeira a ser tomada pelos romanos nas guerras judaico-romanas. Será que não pode ter sido isso? A gente tem evidências fortes de que os apóstolos eles foram perseguidos, alguns foram mortos antes do ano 70. Houve assim uma perseguição muito forte à igreja, provavelmente irmãos entregando irmãos, pais entregando seus filhos, etc. Nós tivemos o apóstolo Paulo, que foi um ávido perseguidor da igreja, pouco depois de Cristo ter passado aqui na Terra. E aí, todas essas coisas aconteceram. Tá? E aí, a vinda do Filho do Homem, que, se a gente entender como a segunda volta de Jesus, ela não aconteceu conforme sugerido nessa passagem. Mas se a gente entende que essa vinda do Filho do Homem é um juízo sobre aqueles que não aceitaram a Jesus conforme o Evangelho preconizado no Evangelho, talvez aí essa passagem faça sentido. Eu não estou dizendo que essa seja a interpretação correta dessa passagem, mas sim apenas sugerindo que existem várias formas da gente ver esse versículo e da gente interpretar isso à luz de diferentes fatos. Mas, como eu disse, eu acho que poderia ser assunto de um estudo à parte, somente falando sobre a segunda parte de Mateus 10, 23. Tá? Então, só para dar uma pequena perspectiva histórica. Primeira coisa, Jesus ele fala que vai enviar os discípulos como ovelhas entre lobos. Então, já falamos sobre esse assunto anteriormente, a ovelha sendo presa e o lobo sendo predador. Então, Jesus ele tinha plena consciência que, assim como ele foi trazido para o mundo para morrer pelos nossos pecados e que ele seria perseguido, ele seria julgado, ele seria traspassado, ele também estava fazendo a mesma coisa com os discípulos. Então, ele previu isso. Ele disse, olha, não vai ser nada fácil. Vocês são as ovelhas, as pessoas são os lobos são predadores das ovelhas, então preparem-se. Então, ele cita dois exemplos. Ser prudente como uma serpente e ser simples como uma pomba. Eu pesquisei para tentar ter uma visão um pouco mais ampla do que é essa prudência como serpente. Como um predador, que a cobra ela não tem muitos dos mecanismos de defesa que outros predadores, como os caninos, os felinos, de uma forma geral, têm. Então, por exemplo, todos os felinos são dotados de garras, de dentes, que a cobra também tem, mas tem patas, então eles têm uma massa corporal muito maior que uma cobra. Então, qual é o mecanismo de defesa da cobra, que é um animal que não tem uma estatura elevada, é fácil você pisotear nela, e dos predadores é um dos mais fáceis de você combater.
né? Você pega um pau, você mata a cobra e acabou. Então, a cobra, ela usa muito de camuflagem, de esperar o momento certo para ela dar o bote. Então, ela é muito estrategista. Então, ela tenta compensar algumas deficiências que ela tem comparada a outros predadores, com essa capacidade de saber se ocultar, se posicionar, ter um timing bom para ela dar o bote dela e, enfim, ela usa mecanismos talvez um pouco atípicos quando comparado a outros tipos de predadores, tá? E o bote dela gira algo em torno de 6 metros por segundo, a velocidade com que ela consegue dar o bote, que dá mais ou menos em torno de 20 quilômetros por hora, que não é nada lento. Eu assisti, ao pesquisar isso, alguns vídeos de gatos conseguindo driblar o bote de uma cobra. São vídeos impressionantes. A cobra vai dar o bote, o gato está bem próximo e o gato consegue desviar a tempo de não ser picada pela cobra. O gato ele consegue uma velocidade de até 40 e poucos quilômetros por hora, ou seja, praticamente um pouquinho mais que o dobro da velocidade do bote da cobra. Nós conseguimos uma velocidade muito próxima a 20 quilômetros por hora, assim, atletas de alta performance. Então, mas a maioria dos gatos, ou praticamente todos os gatos, eles conseguem chegar nessa velocidade aí de quase 50 quilômetros por hora. Então, é interessante que assim, a cobra ela consegue ser mais ágil que a maioria dos outros animais, mas ela tem alguns poucos predadores que conseguem ser mais ágeis que ela. Então ela tem que realmente ser muito estrategista para atingir. Então essa prudência que Jesus menciona é justamente nesse sentido. A gente tem que ser muito observador, aguardar momentos oportunos e com isso então a gente passar as mensagens do Evangelho de uma forma propícia. E, no entanto, a gente também tem que ter a simplicidade de uma pomba. Então, a gente vê muitas aves exóticas com todas as suas plumagens maravilhosas e lindas, etc. E a pomba, ela não tem nada muito sofisticado na sua plumagem. É um pássaro relativamente simples em termos de aparência, né? E ela não se destaca. É um pássaro que a gente vê por toda parte, mas a gente também não presta tanta atenção por ser uma ave de uma aparência mais simples. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente vê muito tucano. Tucano chama atenção. Quando a gente vê tucano, a gente para e olha. Quando a gente vê uma rolinha, uma pomba, a gente, mais um. Até uma gralha, que é um pássaro meio escandaloso, né? Mas a gente não costuma olhar para não ser um pássaro assim, que se destaca tanto em termos de uma plumagem exótica, mas é um pássaro que chama atenção devido à forma do canto dela, né? De ser bem distinto. E a pomba não tem nenhum canto muito distinto, não tem uma aparência muito distinta, então eu acho que Jesus ele remeteu justamente a essa simplicidade nesses diversos aspectos da pomba como uma postura cristã. A gente não deve, por exemplo, quando empoderado por Deus, quando recebemos essa autoridade de Deus, de até fazer milagres e expulsar demônios, se envaidecer disso, mas sim manter a nossa simplicidade sempre em evidência. E aí a questão da perseguição. Especificamente, Jesus ele menciona tribunais e sinagogas. E eu achei isso bem interessante. Os tribunais representando o mundo secular que nos rodeia, no qual nós vivemos. Então, a gente tem os tribunais de justiça dentro de uma sociedade organizada e que existiam também naquela época, que eram os tribunais provavelmente romanos, e as sinagogas representando o braço religioso da época dos judeus. Então, a gente tem duas formas de ver isso: tribunais representando a parte romana, sinagogas representando a parte judaica, ou nos nossos dias a gente tem
os governos que são seculares, e a gente tem também uma perseguição religiosa que hoje acho que tem várias formas de a gente ver isso, que às vezes as igrejas, uma critica a outra, uma se acha melhor do que a outra, e a gente acaba sendo julgado pelas próprias igrejas na nossa forma de praticar a nossa fé, principalmente se a gente não faz parte daquela igreja, né? E a gente viu que a institucionalização da igreja no tempo de Jesus era um negócio muito forte e que Jesus criticou isso severamente. Então, no topo da lista das críticas de Jesus estavam os fariseus. E tinha também os saduceus e os zelotes, eram considerados os fanáticos anárquicos da religião, e um deles se tornou um discípulo dele. No entanto, quando um fariseu veio especificamente pedir a Jesus para segui-lo, Jesus o refutou e não aceitou. Então, existe aqui uma clara evidência que Jesus está sinalizando que a própria igreja iria perseguir os discípulos, como de fato a gente viu acontecer e como a gente viu a própria igreja da época, ou seja, os sacerdotes do judaísmo, condenando a Jesus. Então, essa perseguição, ela tomaria esses dois lados da história, tanto o mundo secular, que eram os romanos, mas que aqui a gente pode dizer que é o governo de forma geral, é a sociedade de forma ampla, e as próprias igrejas, caso a gente não resolva seguir todos os ensinamentos X, Y, Z daquela ou outra denominação, né? E Jesus ele vai além, que a gente não deve se preocupar quando isso acontecer, quando nós formos presos ou perseguidos e nós precisarmos nos posicionar, né? Que o Espírito do Pai vai, através de nós, dizer as palavras certas, né? Isso acho que é uma coisa incrível. Então, quando Deus usa a gente como instrumento, tá? Ele coloca as palavras que precisam ser ditas e ouvidas pelas pessoas que estão ali presentes da forma que tem que ser, né? E ele recomendou então que, caso perseguidos, se possível, fugissem das perseguições. E a gente vê aí uma exceção que Paulo fez questão de ser julgado por Roma, por ser cidadão romano, mas que era uma forma dele perpetuar o evangelho e levá-lo até Roma, que era a sede do Império Romano. E aí a recomendação de perseverar até o fim dos tempos, ou até o fim de tudo isso que estava sendo colocado em tela por Jesus nesse momento. Então, é bastante informação, mas eu acho que é assim, a gente vê vários aspectos, vários detalhes que numa leitura rápida talvez a gente não prestasse tanta atenção, tá? Bom, quanto à perseguição, Jesus nessa passagem ele deixa bem claro que, como discípulos de Jesus, Jesus ele foi perseguido, ele foi até morto por causa daquilo que ele defendeu, acreditou e pregou. E para os discípulos não seria nada diferente. Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, o que exatamente quer dizer essa passagem? Vamos imaginar, por exemplo, tem algum dirigente de alguma igreja que tem um padrão de vida maravilhoso, espetacular, muito bom, porque Deus o abençoou e deu uma vida muito próspera
e muito boa para ele, porque ele está fazendo a vontade de Deus, então Deus o abençoou. Tá? Aqui está dizendo meio que o contrário disso. Então, o discípulo não está acima do mestre. Se a gente olhar isso de um ponto de vista de que Jesus ele passou inúmeras provações, dificuldades, e que as pessoas se irritavam profundamente com ele, as pessoas que estavam no governo se irritavam muito com ele está dizendo, olha, se foi difícil para mim, então para vocês também vai ser difícil. Para vocês também vai ser pesado. Então, se a pessoa está demonstrando um estilo de vida que destoe com a vida que Cristo levou, talvez tenha alguma coisa aí que a gente precisa reavaliar. E eu acho que isso fala muito dessa questão de anticristo, né, que a gente está cada dia mais vendo na mídia, que a gente está muito próximo do fim, etc. Eu acho que está aí uma dica importante de como será esse anticristo. Será que ele vai viver essa mesma vida simples, sem carregar ouro, sem colocar roupas extravagantes, etc., que a gente viu anteriormente aqui, mesmo no capítulo 10 de Mateus? Ou será que vai ser algo que vai destoar de como Jesus viveu aqui na terra e como Jesus pediu aos seus discípulos viverem? E aí vem a segunda parte. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, a gente, de certa forma, é um reflexo daquilo que nós escolhemos seguir. Eu acho que essa é a mensagem. Então, se o discípulo ele segue a um ensinamento, seja Beelzebu ou seja Jesus, eu acho que isso vai então refletir na forma que essa pessoa vai se colocar e vai se aparentar perante as demais pessoas. Então, um discípulo, ele é nada mais que um reflexo, uma sombra de seu mestre. Então, se eu tenho um mestre que busca um certo conjunto de coisas, então eu vou refletir isso na minha aparência, na minha forma de ser, na minha forma de agir. E é isso que Jesus está recomendando aqui. Olha, vocês, se eu for perseguido, vocês serão perseguidos. Se eu levo uma vida simples, vocês levarão uma vida simples. Se as pessoas questionarem o que eu estou ensinando, as pessoas também vão questionar o que vocês vão ensinar. Né? Então, esperem que esteja nas mesmas linhas do que foi o ministério de Jesus e como Jesus sofreu na mão das autoridades da época. Né? Bom, então Jesus ele foi eventualmente perseguido e morto, e os discípulos menores ou iguais ao mestre também sofreram suas perseguições e alguns deles também foram mortos, mas como um espelho e não tentando imitar a Jesus. Né? Jesus ele foi o exemplo maior e os discípulos então menores ou iguais. Né? E aí, como que esse evangelho deve ser pregado? Mateus capítulo 10, 26 a 31. Portanto, não tenham medo deles, daqueles que vão discordar, dos perseguidores, etc. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas podem matar a alma. Mas não podem matar a alma, perdão. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, alguns detalhes importantes aqui também. Então, primeiro, a gente não deve ter medo. Quando estava
olhando isso, eu lembrei daquele caso, acho que foi no final da década de 80, na China, que um protestante resolveu ficar na frente dos tanques de guerra do exército chinês e não se moveu. E os tanques, eles tentaram inicialmente desviar, e essa pessoa, ela também desviou para ficar na frente dos tanques. Um ato de bastante coragem. Se o tanque passasse por cima, morreria provavelmente na hora, né? No entanto, a pessoa não arredou o pé e ela ficou ali. E eu acho que, como cristãos, eu acho que é isso que Deus espera da gente. Toda vez que a gente vê atos de bravura, como dessa pessoa que ficou na frente dos tanques, e sendo uma coisa embasado numa fé cristã, Deus, ele de alguma forma vai atuar e talvez ele mude o destino da história, porque ele está ali protegendo a gente. Assim como Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele, assim, tinha todo motivo para fugir daquela situação. Mas ele não fugiu. Ele resolveu encarar. E Deus, no momento certo, através do meio certo, talvez totalmente desconhecido, agiu e permitiu que a pedra acertasse Golias exatamente no ponto e que Davi não errasse naquele momento crítico. Então, Deus, ele nos pede para acreditar, para termos fé. E no momento certo, Deus com certeza age. Nós vimos isso na história de Noé, que foi totalmente ridicularizado por tudo, por todos. Durante 40 anos ele ficou construindo aquela arca e todo mundo provavelmente dando muita risada dele. Ele na contramão de todos os fatos e de toda a inteligência que havia naquela época, tá? Mas no final de 40 anos, quando começou a chover, Deus ele salvou a Noé, porque Noé, ele sem medo, ele foi lá, seguiu aquele plano, provavelmente ridicularizado por todos que havia na época, mas no fim Deus ele tinha um plano e Deus o salvou pela fé que ele demonstrou ao longo desse período. Então, nós temos que ter essa certeza de que, mesmo sofrendo consequências deste mundo, Deus ele tem um plano maior e Deus vai sim nos encaminhar e nos direcionar. Também nós temos que proclamar nossa fé para sermos ouvidos. Não pode ser um negócio, eu vou aqui ficar no meu canto aqui, de boa, eu sou cristão, mas eu não gosto de falar, eu não gosto de divulgar. A gente tem que ter um posicionamento firme. A gente, claro, não vai ficar jogando aleatoriamente as informações ao vento. A gente tem que ser astuto como a serpente, dar o bote na hora certa. Mas a gente também não pode se esconder de falar abertamente quem nós somos e por que nós somos, né? E aí vem a questão do corpo e da alma. Cristo, ele fala aqui especificamente que a gente não deve temer aqueles que podem fazer mal ao nosso corpo, mas sim aqueles que podem destruir a nossa alma. Então, uma nítida distinção entre as duas coisas, né? E o nosso valor perante Deus, a questão dos pardais. Segundo a lei judaica, os mais pobres, que não tinham realmente condições de cumprir com as ofertas estabelecidas pela lei de Moisés, podiam, entre aspas, receber pagar os seus tributos a Deus, e o mais barato desses tributos era um casal de pardais. Então, a alusão aqui é o mais simples das ofertas a Deus eram os pardais. E mesmo assim, Deus só permitiria que os pardais que ele decidisse fossem de fato ofertados como oferenda a Deus no Velho Testamento.
E para ir mais, e aí ele fala, vocês valem mais do que muitos pardais. Então vocês são a somatória de inúmeras ofertas de pequeno valor. Então vocês valem muito, muito mais do que uma oferta que era apresentada pelos mais pobres. E aí, um exemplo anatômico, que cada fio do cabelo, mais de 10 mil fios de cabelo, Deus, ele contabiliza cada um, ele sabe exatamente o destino de cada fiozinho de cabelo. 10 mil só aqui na região doadora, segundo a nossa especialista dermatológica tricologista. Então, isso mostra o valor que Deus e a consideração que Deus tem para com a gente, né? E qual deve ser, então, a postura do discípulo? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Então, um mandamento assim bastante direto, bastante duro, que a gente deve colocar a vontade de Deus, os ensinamentos de Jesus acima de qualquer coisa. Haverá consequências em algum momento, tá? Talvez não para todos, mas para aqueles que são seus apóstolos haverá consequência. E ele deixa muito claro, aqui na terra, que é o reino de Satanás, como nós vimos em Mateus 2, tá? Não é paz, é espada, porque a gente vai estar entrando diretamente em confronto e em conflito com aquilo que as pessoas querem, né? Então, a postura do discípulo, primeiramente, confessar a Cristo publicamente. E aí a questão da paz versus a espada. Quando eu estava preparando isso, eu lembrei de do corporativismo como um todo, né? Então, a gente parece que passa a vida toda buscando sempre melhorar em termos materiais. Então, a gente estuda para que a gente possa eventualmente ter um emprego melhor, para que a gente possa comprar algo que seja melhor, e a gente compra aquela coisa melhor e a gente deseja uma coisa um pouquinho melhor, então a gente vai de um Fusca velho para um Fiat 147, depois um Fiat Uno, e assim a gente vai, e aí a gente tem um carro com vidro de manivela, depois a gente quer um vidro elétrico, depois a gente quer espelho elétrico, e assim a gente vai constantemente desejando coisas mais e mais complexas, e a gente vai então entrando nessa ciranda de que eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo, e Jesus ele fala várias vezes, esqueçam isso, né? Essas coisas, assim, se a gente, voltando ao exemplo do carro, o carro é um meio de transporte, ele leva a gente do ponto A para o ponto B. Agora, se a gente começa a se preocupar, eu quero um carro com kit multimídia, com câmera, com sensor disso, sensor daquilo, aí lança um modelo mais novo, etc., a gente vai ficar tão obcecado com isso que a gente vai deixar de lado as questões espirituais. Então, quando a gente renuncia a essas coisas, aí vem os outros falarem, nossa, mas você está andando de carro velho, mas por quê? Não sei o quê. E aí começa uma pressão para a gente viver aquele meio, né? E nas empresas é a mesma coisa, sempre vai ter gente acima com coisas melhores, e se a gente sempre busca somente isso, talvez a gente esteja se afastando de Deus, né? E o claro mandamento que a gente deve amar
Deus acima das pessoas. Quando ele menciona o exemplo de mãe com filha, com pai, com filho, nora, etc., ele está dizendo, olha, amar as pessoas é importante, mas antes de mais nada, o grande mandamento é, a gente deve amar a Deus acima das pessoas. Não que a gente não deva amar as pessoas, a gente deve amar, mas a gente tem que primeiro amar a Deus, tá? E o resto é consequência disso. E nós temos, como cristãos, a incumbência de carregar a nossa cruz. Se nós seguirmos e nós formos algum dia perseguidos ou provados, cabe a nós confessar a Jesus publicamente e a carregar a nossa cruz. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações de perder a nossa vida material para a gente encontrar a nossa vida espiritual. Então, às vezes é difícil a gente querer abrir mão de coisas materiais. Tá? Jesus ele está dizendo, olha, cada um busca aquilo que prefere, mas às vezes a gente precisa abrir mão das coisas do dia a dia para que a gente possa ficar e comungar com Deus. E qual é a recompensa? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, a pessoa que recebia um apóstolo, recebia Jesus, e por receber a Jesus, por tabela, já recebia a Deus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui é bastante bonito que Jesus ele equipara, olha, recebeu o discípulo, recebe Jesus, recebe a Deus. Então, está tudo interligado, está tudo... Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão sofrer, mas vocês estão em linha direta com Deus nessa história. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser provados, vocês vão receber castigos por serem cristãos, mas vocês estão numa linha direta com Deus. E aí ele compara, olha, tinha os profetas, tinha os justos, tal, mas nas mesmas linhas. Tá? Então, se eu repito o que um profeta fala, eu vou estar de bem com os fariseus. Mas se eu estou falando, se eu estou repetindo o que Jesus ensinou, eu vou estar contra os fariseus. Vocês vão pagar um preço caro por isso, mas vocês estão também numa linha direta com Deus. E aí a questão do copo d'água, de água fria. Um gesto tão simples quanto dar um copo de água fria a um discípulo, a um apóstolo de Jesus, e essa recompensa Deus vai lembrar. Então, Deus incumbiu os apóstolos de seguirem uma missão, mas as pessoas com as quais eles tinham contato, um simples pequeno gesto de entender os apóstolos, de aceitar a missão deles, Deus já considerava isso como uma recompensa que jamais seria esquecida. Então, nós vemos aqui aquela relação direta, discípulos, Jesus e Deus. Os exemplos menos impactantes do profeta, eu recebo o profeta, eu vou ter aquilo que é atrelado a um profeta, ou a mesma coisa acontecendo com o justo, e a questão, então, de pequenos gestos que demonstram a nossa fé, até tão simples quanto um copo d'água, né? Então, basicamente, essa é a mensagem. E aí, recapitulando e agora fazendo um paralelo com o que a gente vê muito no corporativismo, né? Então, Jesus ele traçou um plano de ação para quem? Para seus discípulos. Tinha um público-alvo muito bem definido, que eram as ovelhas perdidas de Israel,
Ou seja, os pecadores, aquelas pessoas que eram desprezadas pela alta cúpula religiosa de Israel à época, tinha uma mensagem muito bem definida: o reino está próximo, e ele autorizou os discípulos a curarem, ressuscitarem, purificarem e expulsarem demônios em seu nome, em nome de Deus. E isso seria então a ação que mostraria a todos o reino de Deus chegando próximo a eles, né? E aí Jesus falou: olha, vai ter muitas ameaças, né? Colocando isso também no corporativismo, não sei se vocês conhecem isso aqui, mas a análise SWOT é muito feita pelas empresas para elas entenderem eventuais problemas que são que ocorrem dentro de suas operações, como melhorar situações, como modernizar alguns processos, etc. Então, em português, muitas vezes traduzido como análise FOFA, né, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que em inglês é SWOT, de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Então, Jesus falou muito das ameaças de ser um apóstolo dele, das fraquezas de pessoas, por exemplo, quererem seguir profetas ou justos e perderem o foco, ou de serem criticadas, mas das oportunidades. Era um mercado grande, tá? Tinha todo Israel, e que não seria possível ensinar a todos antes que aquelas coisas se cumprissem. Mas aqueles que seguissem fielmente no apostolado seriam então diretamente conectados a Deus, né? Eu achei bem interessante e da forma que Mateus ele desenvolve esse capítulo 10, que parece muito semelhante ao que muitas empresas fazem de uma forma totalmente secular, é claro, mas Jesus ele apresenta o Evangelho também de uma forma muito estruturada, muito bem organizada nesse capítulo 10, através dos escritos de Mateus, né? Bom, é isso então. Perguntas, dúvidas,